Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da UPT-UESC, Universidade para Todos. Meu nome é Lavínia, eu sou professora monitora de espanhol. E hoje estamos aqui para mais uma aula de espanhol, certo? Hoje nós vamos trabalhar com expressões idiomáticas, que são aquelas expressões que parecem não fazer muito sentido, porque elas são próprias da língua, específicas da língua, né? É basicamente a junção de palavras de uma maneira assim, que a interpretação não é literal, né? Não, a gente não quer dizer literalmente o que aquelas palavras significam separadamente, mas dentro do contexto, né, do idioma, essas palavras juntas, elas significam alguma coisa. E é isso, vamos começar primeiro analisando os nossos textos, e depois a gente vai dar uma aprofundada melhor, né, em outros exemplos de expressões idiomáticas. Bora lá. Então, no nosso primeiro texto, gente, fazendo aquela leitura de observação que a gente sempre faz, nós podemos ver que não tem título, certo? E que é de um jornal, foi retirado de um jornal, né? Aqui embaixo a gente tem disponível aí tem o nome do jornal. E também a gente tem no enunciado falando, né? No texto do jornal uruguaio. Então a gente já sabe que é um texto retirado de um jornal. É uma reportagem, né? Uma matéria sobre alguma coisa que vamos descobrir com a nossa leitura. Então vamos lá. Com una chacra de Portezuelo como escenario, algunos dirigentes frentistas se reunieron para evaluar el estado de la coalición de gobierno y discutir estrategias para las elecciones del año próximo. Ou seja, nessa primeira parte, basicamente o texto fala, né, que algumas pessoas, né, importantes, né, se reuniram para discutir sobre o governo, né, e sobre estratégias nas próximas eleições, né, no ano próximo. No caso aqui é publicado em 2013, seria das eleições de 2014, né. E fala também o local, né, uma chacra de Portezuelo, que a gente pode não saber exatamente, né, quem não tem muito contato com a língua, um vocabulário muito abrangido, a gente pode não entender de cara o que isso quer dizer, mas a gente entende que é um lugar, né, que é um local onde seria essa reunião por conta do contexto. Então, a gente não precisa se ater a isso. Continuando, ministros de Estado, legisladores y sindicalistas debatieron allí sobre alineamientos electorales dentro del Frente Amplio. Los acompañó en la ocasión el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arrocena, un funcionario que por su investidura debería mostrar menos la hilacha y cuidarse de aparecer vinculado a confabulações e maniobras de política partidária. Então, né, gente, podemos concluir, né, pelo que a gente leu do texto, que o texto está fazendo uma crítica, né, a essa pessoa, né, que foi citada, Rodrigo Arrocena, né, sobre a participação dele, né, em toda essa reunião, em toda essa questão política. E é sobre isso, o texto é sobre isso, né, o texto. Vamos agora para o enunciado da questão. No texto do jornal uruguaio, o autor utiliza a expressão idiomática para mostrar menos la hilacha para sugerir que o reitor da universidade deve. Ou seja, o que a questão quer? A questão quer que a gente analise, né, essa expressão idiomática que ele cita aqui, que é mostrar menos la hilacha, e que a gente defina, né, o que o texto, qual a mensagem o texto quis passar com essa expressão idiomática. Então, pelo contexto, né, eu vou reler o trecho que tem especificamente essa expressão. Rodrigo Arrocena, un funcionario que por su investidura debería mostrar menos la hilacha y cuidarse de aparecer vinculado a confabulações e maniobras de política partidária. Sem a gente ter noção da tradução literal dessa expressão idiomática, né, ou então dessas palavras, que a gente poderia tentar fazer um link, não sei, nós conseguimos entender que é algo que fala sobre ele ficar mais na dele, né?
ele não se expor tanto, né? Porque isso acaba ligando ele a ele cita aqui, o texto cita, né, confabulações e maniobras de política partidária. Então, o texto ele fala justamente isso, né, que ele deveria ficar mais na dele, de boa, e cuidar, né, de não aparecer envolvido em polêmica, basicamente isso. Então, a gente pode deduzir pelo contexto que esse é o significado dessa expressão idiomática. Então, vamos lá, vamos ver as alternativas que a gente tem. Temos a letra A, ser menos ingênuo. Vamos agora para a letra B. Evitar se perder em ilações. Letra C, agir de modo menos prepotente. Letra D, ter mais zelo com os arranjos políticos. Ou letra E, privar-se de expor suas tendências ideológicas. Então, depois que a gente conseguiu compreender, né, o que seria aí essa expressão idiomática, né, mostrar menos lailátia, a gente pode deduzir que a nossa resposta certa é a resposta E, é a letra E, né, que é justamente privar-se de expor suas tendências ideológicas, porque a gente pode entender melhor isso, porque analise só a expressão, mostrar menos lailátia. Então, se é mostrar menos, privar-se de expor, é como se fosse falar, mostrar menos, só que de uma outra forma. Então, essa seria a nossa alternativa correta, letra E. E vamos para mais uma questão, certo? Aqui nós temos um texto que tem título, né? A gente tem um título ali que não diz muita coisa pra gente, né? De tal palo, tal astilha. Porque o título é a nossa expressão idiomática, né? Aqui no enunciado a gente tem a primeira frase é a seguinte: o título do texto traz uma expressão idiomática. Então, a gente já sabe que a expressão idiomática do texto está ali em cima no título. Durante a leitura, vamos analisar como a gente pode definir, né, essa expressão idiomática para poder resolver a questão. Vamos para a leitura. Quando Michael Acuña ingresó en la Academy of Cuisine en el estado de Maryland, ya hacía muchos soles que era um excelente cozinheiro. Ou seja, nesse primeiro pedacinho eu falo que fala de uma pessoa, né, de um rapaz, Michael, que ele cita aqui, e ele já adianta que antes de Michael entrar na academia de cozinha, ele já era um excelente cozinheiro. Então, a gente já dá para entender mais ou menos que o texto vai falar sobre isso. Vamos seguir. Es que sus padres, Manuel y Albita, fueron propietarios del Mesón Tico en Madrid. Y desde niño, Michael não saía de la cocina. Ou seja, que ele fala, né, que ele já é cozinheiro há muitos anos, um bom cozinheiro, porque os seus pais são cozinheiros, né, eram donos de um restaurante famoso, e que desde pequenininho ele tem contato com esse ambiente. Então, por isso, né, isso corroborou para que ele se tornasse um excelente cozinheiro. E vamos seguir. Ya graduado, trabajó en Washington, en Filomena's Four Seasons, entre otros prestigiosos lugares. Cuando su familia regresó a su país, Costa Rica, y abrió las tapas de Manuel, al este de San José, la capital, pronto se les reuniu. Ou seja, né, essa partezinha, segunda parte do texto fala que depois de graduado, né, ele trabalhou em Washington, né, em um restaurante, e quando a família dele voltou ao país dele, né, Costa Rica, e abriu um restaurante novo, né, ele se juntou à família dele nesse projeto, né, do restaurante novo. El éxito no se hizo esperar. Inmediata ampliación primero y luego un segundo restaurante, esta vez al oeste de la ciudad,
com tablado flamenco e um alegre bar. Ou seja, esse outro pedaço do texto fala o seguinte, né? Que o sucesso veio rápido, que logo o restaurante começou a bombar, né? E aí ele já abriu logo outro restaurante com música, com dança e um ambiente assim mais alegre, com acesso a um bar também, né? E para terminar, más de 25 tapas, clientes fieles que llegan una y otra vez y una calidad constante testimonian la razón de su éxito. Ou seja, né, ele finaliza o texto dizendo que o que confirma, né, que prova, né, esse êxito, esse sucesso todo, né, são os clientes que são fiéis, né, que sempre estão vindo mais, aparecendo mais clientes, uma qualidade que é constante, ninguém reclama que a comida está ficando ruim, e tudo isso, todos esses fatores chegam nessa conclusão, né, de que do êxito da profissão dele, dele ter se desenvolvido como cozinheiro. E vamos para a questão. O título do texto traz uma expressão idiomática. Essa expressão, vinculada às informações do texto, reforça que o sucesso alcançado por Michael Acunha deve-se ao fato dele ter: letra A, estudado em uma instituição renomada; letra B, trabalhando em restaurantes internacionais; letra C, aberto seu primeiro empreendimento individual; letra D, voltado às raízes gastronômicas de seu país de origem; ou letra E, convivido desde a infância no universo culinário da família. Ou seja, né? Vamos ler mais uma vez o enunciado. Essa expressão vinculada às informações do texto reforça que o sucesso alcançado deve-se ao fato de, ou seja, qual fator que fez com que ele alcançasse o sucesso, né? Aí tem as nossas alternativas, a gente podendo analisar. A gente sabe que estudar numa instituição famosa não foi isso que deixou ele que fez ele ter sucesso, né? Ter trabalhado no restaurante internacional também não, porque ele podia muito bem ter sido um profissional ruim lá. Voltado às raízes gastronômicas do seu país de origem, ou convivido desde a infância no universo culinário com a família. A nossa resposta correta é a letra E. E se a gente analisar bem no começo do texto, ele fala assim que antes dele entrar na academia de cozinha, Michael já era um excelente cozinheiro, porque ele cresceu com os pais, né, desde pequenininho na cozinha, ajudando os pais, observando como funcionava, né, a profissão, né, como o cozinheiro, a paixão que ele tinha e tudo. Então foi justamente isso que impulsionou ele a chegar onde ele chegou. Então essa é a nossa alternativa correta. Nós podemos fazer a alusão a um ditado popular que temos aqui no português, que é filho de peixe, peixe de moeda. Então a gente pode fazer esse link, né, com a expressão idiomática de tal palo, tal astilla. Até porque as expressões idiomáticas, né, são como os ditados populares. Então a gente pode estar fazendo esse link. Mas o que de fato eu quero que vocês percebam aqui, que não só o fato de ser interessante vocês conhecerem as expressões idiomáticas, né, porque vocês, como eu trouxe aqui 2 questões e já tiveram algumas outras também, nos outras edições de Enem, é uma coisa que o Enem gosta de estar trazendo, então é bom vocês conhecerem, né, caso aconteça do contexto não ajudar vocês. Nessa ocasião aqui, dessas 2 questões, o contexto ajudou muito a gente a fazer essa interpretação. Então, é bom a gente se atentar muito ao contexto, mas é bom também a gente ter em conta, né, algumas dessas expressões idiomáticas que podem ali estar aparecendo na prova. E por isso que eu trouxe aqui alguns exemplos, né, uma definição e alguns exemplos de questões idiomáticas que vocês podem estar utilizando aí, né, acrescentando o vocabulário de vocês para ajudar vocês, né, na realização das provas. Esse vídeo vai estar aqui disponível no YouTube, então sempre que vocês precisarem, necessitarem ver esse vídeo de novo, esse conteúdo, vocês têm acesso livre aqui. Então, bora lá para a exposição, né, de algumas outras expressões idiomáticas. Então, vamos lá, né, gente? O que são essas expressões idiomáticas, né? Aqui nós temos uma definição, né? Fala o seguinte: um termo ou frase que assume um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Ou seja, pode ser um termo, né? Uma palavra só, ou uma frase, né? Que vai ter um significado diferente
do que teria se a gente analisasse a palavra sozinha, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma expressão idiomática da língua portuguesa. Nós temos casa de ferreiro, espeto é de pau, certo? Se a gente fosse fazer a interpretação, né, literal disso, seria literalmente a casa de um ferreiro e literalmente o espeto ia ser de pau. Então, não é isso que a gente quer dizer com esse ditado, né? A gente, com esse ditado, quer dizer que na casa onde produz, né, não consome. É basicamente isso. É como se eu fosse costureira aqui na minha casa, costurasse para outras pessoas e não costurasse para mim. Então, esse é o sentido que a gente quer, que a gente dá ao ditado. E não o sentido literal, de que na casa realmente é de um ferreiro e que realmente o espeto é de pau. Então, as expressões idiomáticas, elas basicamente são isso. Elas fazem isso, né? Ou seja, assim a interpretação é captada globalmente, sem necessidade da compreensão de cada uma das partes. A gente não precisa saber o que significa cada palavra especificamente para entender a expressão idiomática. E só em a gente saber o contexto que ela está aplicada, a gente entender o contexto, né? A gente já tem uma noção ali de qual a ideia aquela frase ou aquele termo, né, quer passar para a gente. E aqui a gente tem um exemplo. Estar hecho un ají, né? Que a tradução literal seria estar feito pimenta. Mas que quer dizer, essa expressão na verdade quer dizer estar com muita raiva, né? Você está com muita raiva, em espanhol, a gente poderia dizer estar hecho un ají. Aqui nós temos alguns exemplos de expressões idiomáticas com alimentos, né? Nós temos aqui estar de mala leche, que quer dizer que está de mau humor, está estressado, né? Então, está de mala leche. Nós temos também tener um cacau mental. Tener um cacau mental, que quer dizer está confuso, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né? Não sabe o que fazer, está um pouco indeciso. Então, a gente poderia dizer tener um cacau mental, né? Nós temos também importar um pimento, né? Que quer dizer que eu estou nem aí, não me importa, não ligo, estou nem aí. Então, a gente poderia dizer em espanhol, importar um pimento. Nós temos também dar calabazas, né? Dar calabazas, que quer dizer dar um fora em alguém, né? Dar um fora, alguém vem falar com você, quer alguma coisa com você e você dá um fora na pessoa. Aqui no português a gente diz dar um fora, né? Em espanhol a gente diz dar calabazas. Ser um melão, né? Que quer dizer ser idiota, ser imbecil, ser um cretino, ser um babaca. Então, em espanhol seria ser um melão. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Com expressões faciais. Temos aqui tener cara de pocos amigos, que quer dizer estar zangado, ranzinza, aquela cara fechada. Em português a gente diria cara fechada, certo? Em espanhol, tener cara de pocos amigos. Tener algo entre ceja e ceja, que quer dizer estar atento, né? Prestar atenção, tá ligado. Aqui no português a gente diria tá ligado em tudo, né? No espanhol a gente diria tener algo entre ceja e ceja. No pegar ojo, que quer dizer não dormir. No pegar ojo, não dormir. Né? Que no português a gente diria não pregar os olhos. Não preguei os olhos hoje. Então, é o equivalente a não pregar os olhos. No pegar ojo. Temos também tirar a alguém de la lengua. Tirar a alguém de la lengua. Que quer dizer provocar alguém a falar. Né? Você instigar ali alguém a falar, fazer alguém a falar. Então, essa seria a expressão idiomática. Nós temos também morder-se la língua, né? Arrepender-se de algo. Aqui a gente teria morder a língua, né? Que a gente também tem. A gente tem pagou com a língua, né? E temos também costar um ojo de la cara. A gente também tem no português essa, né? Que é custou o olho da cara, né? Que quer dizer que é algo muito caro. Ser la niña de sus ojos. Ter atenção com algo, né? Prestar atenção em algo, né? Na verdade, é como se você colocasse uma coisa ali no centro das atenções, né? Ser la niña de sus ojos. Aqui a gente tem a menina dos seus olhos, né? Que é equivalente à mesma expressão idiomática. Alguns exemplos com lugares, né? Nós temos estar em Bavia, né? Que quer dizer estar distraído, não prestar atenção, que aqui a gente diria estar viajando, né? Estar em Bavia. Nós temos também aqui naranjas de latina, ser naranjas de latina. Quer dizer, ser mentira, né? Ser um sem sentido, um sem noção, né? Em la Conchitina, a gente tem em la Conchitina, que quer dizer lejos. Aqui a gente já teve uma época que usou, né? Na Conchichina, lá na Conchichina, que é dizer que uma coisa está muito longe. Estar entre Pinto e Valdemurro, né? Que é estar indeciso, né? E irse por los cerros de Úbeda, que quer dizer falar pouco claro, né? Falar confuso, não dá para entender o que a pessoa está falando. E é isso que essa expressão quer dizer. Então, é isso, gente. Esses foram os nossos exemplos, né? De expressões idiomáticas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Da nossa aula.
que vocês tenham compreendido o conteúdo. A aula vai ficar disponível para vocês para a hora que vocês quiserem assistir. E eu vejo vocês no próximo vídeo.